Olá, seguidor do canal Carol na Terceira Idade. Minimalismo é ter o mínimo? Não existe um conceito fechado a respeito desse assunto. Vai de cada um elaborar a sua própria definição a partir da sua experiência, claro. Naquele vídeo passado sobre o minimalismo, eu falei de coisas que eu havia me desfeito, porque eu achei por bem. E você veja que cada um tinha uma motivação diferente. Naturalmente, quando eu ia recorrer às panelas, eu utilizava apenas duas. Foi com base nisso que eu me desfiz das outras. Em relação às roupas, toda vida que eu ia usar, eu usava sempre as roupas de cima. Depois eu lavava, voltava para cima e recomeçava o mesmo processo. E as de baixo ficavam sempre ali estagnadas. Então eu cheguei à conclusão que eu estava tendo muita roupa para as minhas necessidades. Era melhor eu ficar com uma quantidade baixinha, porque eu seguiria da mesma forma que eu já vinha agindo antes, não é? Em relação aos CDs, já foi diferente a motivação. Eu gostava muito das músicas dos CDs, mas para viver bem, integrada à terceira idade, como é a minha vontade atual, eu achava por bem que eu me desfizesse de todas as fortes lembranças e emoções de outras épocas passadas. Por esse motivo, eu me desfiz daquilo que eu gostava muito. Em relação aos livros também, eu gostava muito, eu gosto muito, mas eu achava que se eu tivesse uma quantidade menor, eu usufruiria melhor deles. Porém, como aconteceu aquele imprevisto que eu disse para vocês, ninguém quis os livros que eu ofereci. Ah, não me interessa não. Ah, não, é difícil de vender. Ah, não, mas eu não vou poder, não vou ter tempo, etc e tal. Eu acabei me sentindo como que ofendida diante deles, por causa do meu amor. Lembrei até de um poema que o autor dizia mais ou menos assim: se esse avião caísse, consequentemente ele morresse, né? Ele falava, se esse avião caísse, os meus livros na estante meio mortos ficariam, de já não ter quem os lesse do jeito que eu os lia. Então eu disse, de fato, se for nessa situação, nessas circunstâncias, dar para uma pessoa que não vai valorizar da forma que eu valorizo, então eu vou continuar com os livros. Quer dizer, nesse caso, voltei a ter uma grande quantidade de livro, mas mesmo assim eu me considero minimalista, porque todos eles eu estou usufruindo. E por tabela, vocês também usufruirão, porque quem é meu seguidor conhece o meu estilo de proceder, o meu estilo de fazer os vídeos, então sabe que também vai ter, através desses livros, uma oportunidade de uma pequena reflexão a partir das minhas palavras com base no que eu leio, que eu gosto sempre de passar para vocês. Então, vai de cada um formular o que considera ser o minimalismo. Claro que lembrando que quanto menos quantidade de coisa você tiver, você vai ter menos trabalho, porque exige manutenção, exige limpeza. E será que a pessoa tem disponibilidade de viver limpando para não acumular poeira? Então tudo isso são coisas que se levam em conta para poder considerar se é ou não propício para mim viver essa filosofia do minimalismo. Em relação à residência, apesar de eu viver numa kitnet, mas a minha casa ela vai além dessa kitnet. Mas eu considero que é minimalista porque para o restante da casa, além da kitnet, eu tenho outros projetos, certo? Então, esse exemplo serve para vocês também tomarem de base e se quiser penetrar nessa vibe minimalista, vocês terem um critério que deve vir a partir de você, dos seus conceitos, das suas experiências e não do que os segundos, os terceiros dizem a respeito da causa. Um forte abraço para você.